Nobres pares, colegas vereadores e a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também dos canais oficiais aqui da TV Câmara. Quero ocupar esse espaço para divulgar uma ação muito importante. Nós estamos no mês azul, o mês de abril, onde a gente faz uma série de eventos de conscientização, uma fala muito importante a respeito do transtorno do espectro autista. É algo que a nossa sociedade precisa conhecer, entender, e a partir daí a gente tem a certeza que a gente vai combater todo e qualquer preconceito que existam. Então, a gente gostaria de usar esse espaço para falar do primeiro seminário municipal sobre autismo. É algo que a gente vem debatendo enquanto frente parlamentar, fazendo um grande esforço, em parceria com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Esse evento vai ser feito na sexta-feira, dia 26/4/2024, e vai ser realizado aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É um evento que a gente tem a intenção de que seja para os servidores públicos, da saúde, da educação, mas que também seja para aquelas pessoas que estão, que convivem com pessoas do transtorno do espectro autista e querem aprender um pouco mais. A gente sempre tem essa possibilidade. Então, eu quero pedir para o pessoal da TV mostrar para quem está em casa nos acompanhando, a arte que foi desenvolvida. Esse é o primeiro seminário, então, municipal sobre autismo. Nós teremos na sexta-feira, será um dia inteiro de atividades a respeito de TEA. Das 8 às 8h30 nós teremos o credenciamento, depois nós teremos então uma abertura, e a partir das 8h45 até por volta de 10h30 nós teremos então a primeira palestra, Políticas de Saúde para Transtorno do Espectro Autista no Município, Trabalho Multidisciplinar para Crianças com TEA e a importância da integração da família. A gente lembra que o tratamento ele é fundamental, mas as crianças passam a maior parte do tempo em casa, com a família, então é preciso que as famílias também busquem informações e saibam em casa, ajudar essas crianças para que elas tenham o melhor desenvolvimento possível. Às 10h30, então, nós teremos um pequeno intervalo e 10h50, então, vamos falar a respeito de previdência social. O processo de acesso aos benefícios, o benefício de prestação continuada, que a gente sabe que é uma dúvida de muitas famílias, como acessar, quando acessar, quais são os caminhos, então, para se chegar a isso, e vamos trazer, então, uma pessoa do INSS para falar a respeito dessas portas e destas ações. Vou pedir para o pessoal da TV Câmara ir passando os cardzinhos. 11h30, então, o momento que a gente vai abrir para que as pessoas, o público, faça seus questionamentos para quem estiver aqui apresentando. E depois, então, retornaremos a 1h30 com uma apresentação, uma abertura artística, com o Glademir Bonamigo e a Gabriela, que vão fazer aqui uma apresentação de voz e violão para receber as pessoas que estarão conosco. E após, vamos abrir um lugar de fala para que mães, familiares relatem suas experiências diárias, suas dificuldades, os desafios, tudo aquilo que acontece no dia a dia dessas famílias. A partir das 2h15 até as 3h, processo de acesso e cuidadoria no âmbito escolar enquanto município e estado, um espaço mais voltado para a questão realmente da educação. Após a gente vai ter, então, uma breve pausa, um café. E depois a gente fala sobre um assunto que é muito importante, ainda é um assunto novo, porque a maioria, vereador, das pessoas que estão no transtorno do espectro autista ainda são crianças, adolescentes, mas logo ali serão jovens adultos. E temos um desafio, sim, que é a inclusão desse público no mercado de trabalho. Então, nós teremos a Unitea falando a respeito desses desafios, da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Depois a gente abre novamente para debates e questionamentos, e então teremos o encerramento. E aqui a gente precisa fazer uma fala de agradecimento
a todos aqueles que ajudaram a construir. A Frente Parlamentar está apoiando este evento, né, que é realizado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e a gente precisa, né, divulgar e conta com o apoio de todos dessa Casa Legislativa também, para que a gente tenha um evento muito bonito, para que a gente tenha, né, as inscrições esgotadas. Esse é o nosso objetivo, levar informação e, claro, né, para os nossos servidores públicos, mas não apenas, né, por isso que é aberto ao público também. E eu preciso falar aqui o quanto a gente tem ainda desafios, mas a gente fica muito feliz em ver o quanto se avançou ao longo desses últimos anos no que se refere a conquistas, né, para as pessoas com transtorno do espectro autista. Eu lembro que lá atrás, quando eu recebi aquele grupo de mães, em 2019, elas se sentiam muito desamparadas, muito sozinhas nessa caminhada, frustradas, né, com dificuldades de acesso a serviços de saúde, de educação. Caxias do Sul até então não tinha um centro de referência para atendimento da pessoa com transtorno do espectro autista, e a Frente Parlamentar, ela surgiu desta necessidade, né, deste grupo de mães que são incansáveis em lutar pelos seus direitos e que confiaram, né, a mim e trouxeram essa demanda, e desde então a gente tem feito inúmeros movimentos, fomos a várias cidades, inclusive aqui pertinho em Farroupilha, né, para visitar a MAFA, que é um dos locais que é referência no atendimento a pessoas com TEA, e a partir daí a frente foi se fortalecendo e foi buscando essa construção. E Caxias do Sul hoje, vereador Zanquim, com muito orgulho, conta com atendimento, com um local específico para atendimento destas crianças de 1 a 8 anos, né? 80 famílias estão em atendimento, e a gente já sabe que existe, né, uma lista de espera grande de outras famílias, né, que querem acessar esse serviço, e por isso que, enquanto Frente Parlamentar, a gente vem buscando sempre construir alternativas, né? Então, fico muito feliz de ver esse trabalho que tem sido feito, ver que hoje Caxias do Sul é o segundo município com maior número de CIP-TEAs, que são as carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E aqui a gente precisa fazer essa fala, né, que em alguns momentos as pessoas diziam, mas por que é tão importante que as pessoas tenham a carteirinha? O que isso muda na vida de quem tem TEA? E eu dizia para as mães e para as pessoas que questionavam que é impossível, vereador Zanquim, a gente fazer uma política pública assertiva sem ter dados. E essa carteirinha, ela é muito importante, né? Um formulário extenso, em torno de 28 páginas, com todas as informações. A gente consegue entender qual é a faixa etária, qual é o gênero, renda familiar. Então, todos esses dados, eles colaboram para que a gente faça essas políticas que sejam o mais assertivas possíveis, né? Então, a gente continua falando da importância da gente levar, das pessoas fazerem, aderirem às carteiras de identificação, porque isso vai nos dar subsídio para que a gente continue tendo, né, e continue pensando e formulando políticas que sejam assertivas, né. Caxias, quando iniciou esse movimento, tinha apenas 80 carteirinhas, apenas 80 carteirinhas. Hoje, Caxias do Sul tem mais de 1.200 carteiras de identificação, e no estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul é a segunda cidade com maior número de carteirinhas, graças à mobilização, ao trabalho da frente, desta Câmara de Vereadores, dos secretários que abraçaram, né? A gente levou os cartazes, fizemos uma série de visitas à imprensa também, que recebeu a gente de portas abertas. Levamos cartazes nas unidades básicas de saúde, falando com os gerentes, com as pessoas que trabalham nessa área, né? Também levamos para a educação municipal. E a gente sabe, professor Zanquim, que existem muito mais pessoas que ainda não fizeram essa carteirinha, né? Então, nós não estamos falando de uma realidade. Caxias do Sul tem muito mais do que essas 1.200 pessoas que fizeram a CIP-TEA, e a gente precisa desses dados para que a gente possa evoluir enquanto política pública. Mas eu fico aqui muito feliz de ver o quanto, né, a gente tem feito de avanços nessa área, e que esse dia mundial, né, que foi dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, que ele sirva para que a gente possa realmente conhecer, se informar, levar
informação e orientação para que a sociedade como um todo possa trabalhar essa pauta e estar evoluindo. Era isso, muito obrigada.